Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre as novas atualizações da vacina contra o rotavírus. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa também o sininho de notificação. O que você precisa saber sobre as novas atualizações da vacina contra o rotavírus? Essas mudanças, elas têm como objetivo de ampliar a proteção, simplificar o esquema de vacinação e garantir maior cobertura contra essa doença que afeta principalmente as crianças pequenas. E a vacinação é a melhor forma de proteger as crianças contra as doenças graves, né? Então, como vocês estão observando aí no slide, nós temos a nota técnica de número 193 de 2024, que ela traz a atualização das indicações da vacina rotavírus no Brasil. Essa atualização da vacina do rotavírus humano, ela tem a importância, de ampliar o acesso à vacinação de crianças não vacinadas nas idades recomendadas pelo Calendário Nacional de Vacinação. Lembrando que a vacina contra o rotavírus humano, ela foi introduzida na rotina de vacinação no Brasil no ano de 2006, para proteger as crianças menores de 6 meses de idade das complicações decorrentes da infecção pelo rotavírus. Mas antes de falarmos sobre a atualização, especificamente da vacina contra o rotavírus, vamos falar um pouquinho o que é o rotavírus. O rotavírus é um vírus altamente contagioso, que afeta principalmente crianças, crianças pequenas, e é uma das principais causas de diarreia grave em todo o mundo. Esse vírus, ele acomete o sistema gastrointestinal, causando sintomas como diarreia intensa, frequentemente essa diarreia ela é aquosa, vômitos, febre e dor abdominal são os principais sintomas aqui gastrointestinais causados pelo rotavírus. Qual a forma de transmissão do rotavírus? Os rotavírus são eliminados em alta concentração nas fezes das pessoas que estão infectadas. Então, a transmissão ela se dá principalmente por via fecal-oral, tanto por contato, pessoa a pessoa, como também por meio de objetos e superfícies de ambientes coletivos que estão contaminados. Há também a possibilidade de serem transmitidos por outros modos, como gotículas respiratórias e alimentos, através da água contaminada. A boa notícia aqui é que a vacinação contra o rotavírus ela é extremamente eficaz para prevenir os casos graves da doença e também reduzir as hospitalizações. Por isso, ela é parte fundamental do calendário de vacinação infantil. Enfatizando um pouco mais sobre as manifestações clínicas do rotavírus, a gente viu que o rotavírus acomete o sistema gastrointestinal. Então, em geral, quadro clínico causado por rotavírus, ele vai ser caracterizado por uma diarreia que é líquida, mas sem sangue. Geralmente é acompanhada ou precedida por vômitos, ocorrendo também a febre e a dor abdominal com frequência. Essas manifestações clínicas da infecção, elas variam e dependem se é a primeira infecção ou uma reinfecção. A primeira infecção ela é geralmente mais grave quando ocorre após os 3 meses de idade. Por isso é importante a gente falar também sobre as complicações causadas aqui pelo rotavírus. O principal perigo do rotavírus está na desidratação severa, que pode ocorrer rapidamente em crianças pequenas, devido à perda excessiva de líquidos e eletrólitos, através da diarreia e também do vômito. Isso se não tratado a tempo, tá? Essa desidratação ela leva a complicações graves, principalmente insuficiência renal, pode levar ao choque e também, em casos extremos, até mesmo à morte. Além disso, o rotavírus ele é altamente resistente e ele pode também sobreviver por longos períodos na superfície. Isso facilita a sua disseminação em ambientes como creches, escolas e hospitais. Certo? Agora vamos fazer uma abordagem sobre a vacina especificamente. Então, falando sobre a vacina contra o rotavírus, ela se apresenta na forma líquida, ela vem em bisnaga plástica unidose, ou seja, em cada bisnaga contém uma única dose
de vacina rotavírus, tá bom? Qual a composição da vacina? A vacina ela é constituída por um sorotipo do rotavírus humano atenuado. Ele se apresenta também como excipientes à sacarose e o adipato disódico. Qual a indicação da vacina do rotavírus? Essa vacina ela está indicada para a prevenção das gastroenterites causadas, pelo rotavírus do sorotipo G1. Embora seja monovalente, a vacina ela oferece proteção também cruzada contra outros sorotipos do rotavírus que não sejam o G1, no caso o G2, o G3, o G4 ou o G9. Então, a vacinação ela está recomendada para todas as crianças, exclusivamente na faixa indicada no esquema de vacinação, que nós vamos falar da atualização. Quais são as precauções? Para precauções, inclui aqui crianças com quadro agudo de gastroenterite, o que é isso? Crianças com vômitos, crianças com diarreia, crianças com febre. Nesse caso, a vacina ela deve ser o quê? Adiada, tá? Então, adiar a vacinação até que desapareça os sinais e os sintomas da gastroenterite. As mudanças no esquema de vacinação, elas incluem novas recomendações e também grupos-alvos. A via de administração aqui é via oral, ela corresponde a todo o conteúdo que está na bisnaga, que é de 1,5 ml. Lembrando, que a vacina ela se apresenta na forma líquida em bisnagas, tá bom? Então, esse volume corresponde a 1,5 ml que será administrado por via oral. Com relação à conservação da vacina, a vacina rotavírus, ela também, assim como demais outras vacinas, devem ser conservadas entre uma temperatura de mais 2 graus a mais 8 graus Celsius, sendo que o ideal para manter essa vacina é mais 5 graus Celsius. Essa vacina ela não pode ser congelada. Por quê? Porque o congelamento ele vai provocar a perda da potência e também pode ocorrer a cristalização, aumentando, então, o risco de eventos adversos após a vacinação, tá bom? Então, é importante lembrar, para os profissionais que atuam nas salas de vacinas, para que essa vacina, ela não seja congelada, tá bom, gente? Com relação à simultaneidade da administração, ou seja, essa vacina ela pode ser administrada com outras vacinas que também fazem parte do calendário de vacinação da criança. Sim, a vacina rotavírus, ela pode ser administrada de forma simultânea com outras vacinas do calendário nacional de vacinação, sem necessidade de qualquer intervalo, tá bom? Agora, quais são os procedimentos específicos na administração da vacina rotavírus humano? Além das orientações gerais, para a administração da vacina, devem ser observadas algumas orientações específicas para a administração dessa vacina. A primeira orientação é que o profissional da sala de vacina, que vai administrar a vacina, ele precisa introduzir o bico da bisnaga no canto da boca da criança e administrar de forma delicada todo o conteúdo, dando que a criança possa engolir todo o conteúdo da vacina. Então, não é necessário fazer intervalo entre a alimentação, inclusive o aleitamento materno, tá? A criança pode ser amamentada tanto antes da vacinação quanto após a vacinação. Não tem problema, não precisa fazer intervalo após a vacinação, tá bom? A mãe pode amamentar normalmente a criança ou alimentá-la, tá certo? Quais são os procedimentos específicos após a administração da vacina? Além das orientações gerais, após a administração das vacinas em geral, deve ser observada a orientação específica após a administração dessa vacina. No caso, se a criança regurgitar, se ela cuspir ou vomitar após a vacinação, qual é a conduta aqui nesse caso? É não repetir mais a dose, tá bom? Então, por isso que na hora da administração, é importante que a administração do conteúdo da bisnaga, ela seja feita de forma delicada, para que não perca essa vacina, tá bom? Porque se ocorrer essas situações, o profissional não poderá mais repetir a dose. Então, nesse caso, vai ser considerado como dose válida. Existe também o risco de eliminação do vírus nas fezes. Então, após a vacinação, o vírus vivo atenuado da vacina, presente na vacina, pode ser eliminado nas fezes por até 14 dias. Por isso, recomenda-se a lavagem das mãos após a troca das fraldas do bebê, tá? Evitar também contato direto com as fezes, especialmente se houver pessoas imunocomprometidas na casa. Quais são as reações adversas da vacina do rotavírus? A vacina ela é segura
mas pode causar algumas reações, como febre baixa, irritabilidade e episódios também leves de diarreia. Eventos raros também, né, podem ocorrer, como a obstrução intestinal, que é um caso muito raro, mas que pode ocorrer, e também, caso o bebê ele apresentar sintomas como vômitos persistentes, sangue nas fezes, dor abdominal intensa ou choro inconsolável, nesse caso a recomendação é procurar atendimento médico de forma imediata. Então vamos falar agora realmente, né, da grande mudança, da grande atualização que ocorreu na vacina rotavírus. É a ampliação da faixa etária. Antes, a vacina ela era limitada a crianças menores de 6 meses, tá? Com intervalo rígido, né, para a aplicação das doses. Agora, a janela para início, né, e conclusão do esquema pode ser maior, dependendo das novas orientações, né, que daqui a pouco eu vou passar para vocês. Isso também permite vacinar crianças que antes perderiam a oportunidade devido ao atraso do calendário vacinal. Então, por que essas mudanças elas são importantes? Essas atualizações elas visam o quê? Aumentar a cobertura vacinal em todo o país, reduzir a mortalidade infantil, né, associada às doenças diarreicas, e também simplificar a aplicação da vacina, melhorando assim o acesso à imunização para populações vulneráveis, tá? Então, como que ficou então o esquema após essa nova atualização? Primeira dose, preterivelmente aos 2 meses, mas pode ser feito até 11 meses e 29 dias, tá certo? E a segunda dose, preterivelmente aos 4 meses, mas pode ser feito até 23 meses e 29 dias, tá certo, gente? Então, essa é a grande atualização, né, da vacina do rotavírus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal também. E eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.